Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar com multiplicação e divisão de números inteiros. Mas para isso, pessoal, a gente vai relembrar um pouquinho sobre reta numérica e também sobre módulo ou valor absoluto e oposto de um número. A gente entender o porquê que acontecem as regrinhas de jogo de sinal quando a gente faz multiplicação e divisão de números inteiros. Então, primeiramente, o conjunto dos números inteiros ele é formado por aqueles valores que são positivos e negativos e representado por essa letrinha Z aqui. Então, nós temos aí valores negativos infinitamente para a esquerda, que é o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Lembrando que à direita do zero são os valores positivos e a gente tem essa opção de colocar ou não esse sinalzinho de mais para representar os valores positivos. Por isso que eu coloquei de amarelo, porque esse aí é opcional, beleza? Então, por que eu estou lembrando dessas coisas todas para a gente chegar a números inteiros, a multiplicação de números inteiros? Porque é sempre importante a gente ver de onde é que vem cada coisa para a gente entender melhor por que funciona aquelas regrinhas de sinais, tá bom? Então, primeiramente, a gente viu aqui os números inteiros são infinitamente tanto para os valores negativos como para os valores positivos e também podem ser distribuídos na reta numérica, tanto na reta vertical como horizontal, como você queira colocar essa reta numérica. Lembrando que o zero é aquele que divide os valores positivos dos negativos, sempre separando os valores inteiros aí com intervalos de mesmo tamanho. Muito importante a gente fazer isso. Então, menos 3, menos 4 e assim por diante. Vejam que tem esta setinha indicando que continua a reta numérica infinitamente, tanto para os valores negativos como para os valores positivos. E aqui se encontra a nossa reta numérica, né? Lembrando que ela pode ser tanto indo de unidade, de 1 em 1, como também pode ser de 2 em 2, por exemplo, como nós podemos ver aqui, indo de 2 em 2 positivamente e negativamente, como queira tratar a questão, tá bom? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui normalmente, indo de unidade em unidade, mas o nosso assunto em questão. Então, tá aí nossa reta numérica. O que a gente tem que saber primeiramente? A reta numérica ela é simétrica. O que quer dizer isso? Que é como se fosse um espelho. Se eu traçasse um espelho aqui no zero, poderia ter um reflexo dos valores positivos nos valores negativos. E o que isso quer dizer? Que cada valor positivo tem o seu reflexo lá como valor negativo. E isso quer dizer que tem a mesma distância até o espelho. Você pode atestar lá na sua casa. Você pega lá, fica na frente do espelho. Quanto mais você se aproxima, mais a imagem se aproxima de você. Quanto mais você se afasta do espelho, mais a imagem se afasta também de você, tá bom? Então é mais ou menos isso que a gente vai tratar na reta numérica. Por exemplo, aqui o número 1. O número 1 tem a distância de uma unidade até o zero. Quem é o seu reflexo? É o menos 1, que também tem apenas uma unidade para chegar até o zero. Estamos tratando de distância. Distância sempre é um valor positivo. Você não anda menos 5 passos até chegar, por exemplo, à sala da sua casa. Então veja o seguinte, o 2, por exemplo. O 2, ele agora tem duas unidades para chegar até o zero. Então, o 1 tem uma unidade, o 2 tem duas unidades. Quem é que também tem duas unidades para chegar até o zero? É o seu reflexo lá no negativo, que é o menos 2. Então, aqui, o 1 tem o seu reflexo como sendo menos 1, o 2 tem o seu reflexo como sendo menos 2, porque ele também tem uma distância 2 até chegar ao zero, que é a origem da nossa reta numérica. Por que isso é importante? Porque esses valores que estão à mesma distância até o zero têm um nomezinho especial. Eles são chamados de opostos ou simétricos. Como exemplo, nós podemos ter aí que menos 1 e 1 são opostos e simétricos, menos 2 e 2 também são opostos e simétricos, menos 1000 e 1000 também são opostos e simétricos, ok? Olha, você pode perceber que para ser oposto de um número, basta ter sinais contrários. Se um é positivo, o outro vai ser negativo. E outra coisa que a gente pode perceber também é que a gente viu esse negócio de distância. Essa distância até o zero tem um nomezinho especial. Pode ser chamado de módulo ou valor absoluto. E é representado por um número colocado entre essas duas barrinhas. Então, quando eu quero dizer assim, qual é o módulo de menos 3? Então, eu coloco o menos 3 dentro dessa barrinha e eu quero saber justamente a distância desse menos 3 até o zero. A gente só vai contar, né? Nós estamos vendo aqui que o menos 3 tem uma, duas, três casas até chegar ao zero. Então, o módulo de menos 3 é 3. Se eu perguntasse quanto é que é o módulo de mais 3, então o módulo de mais 3 também é 3, porque ele demora aí, ó,
tem 3 casas, ele percorre 3 unidades até chegar ao zero. Logo, o módulo de menos 3 e o de mais 3 é igual a 3. Então, lembrem, módulo ou valor absoluto é a distância desse número até chegar à origem, que é o número zero. E toda vez que eu tenho números que possuem o mesmo módulo ou valor absoluto, eu digo que esses valores são simétricos. Como a gente pode perceber aqui, o menos 3 e o 3 e o mais 3, né? Eles possuem o mesmo módulo que é 3. Logo, eu posso dizer que o menos 3 e o mais 3 são simétricos, pois possuem a mesma distância até o zero. Ah, professor, para que você arrodeou tanto aí para chegar até a multiplicação e divisão de números inteiros? Porque quando a gente vai fazer multiplicação e divisão de números inteiros, a única diferença para os números naturais é simplesmente fazer o jogo de sinal. Então, o que tem a ver aquilo tudo com o jogo de sinal? É que o jogo de sinal, quando nós temos uma multiplicação ou divisão de dois fatores aí, onde um é negativo, esse menos faz com que o resultado dê o oposto do outro número que está sendo multiplicado ou dividido por ele. Isso faz com que mude de sinal. Então, é o menos que faz essa mudança de sinal. Ora, mas como assim, professor? Então, por exemplo, se eu tenho aqui menos 2 vezes mais 5, quem é que está acompanhando esse número negativo? É um número positivo. Então, ele vai mudar esse valor negativo, ele tem o poder de mudar o sinal do outro fator. Então, se o outro fator é positivo, vai ficar negativo. E o resultado da multiplicação você já sabe fazer. 2 vezes 5 dá 10. Beleza? Por exemplo, agora se eu tiver aqui menos 1 multiplicado agora por menos 8. Veja agora, quem é que está acompanhando este valor negativo? Agora é outro número negativo. E qual é o oposto de um número negativo? É um número positivo. Então o resultado será positivo. 1 vezes 8 dá 8. Ah, professor, e se começar com um número positivo? O mais, ele não altera o sinal de ninguém. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, mais 3 vezes menos 2, e se eu tiver, por exemplo, aqui, mais 4 vezes mais 10, quanto é que vai ser o resultado dessas multiplicações? Então, se eu tenho aqui, ó, como eu falei para vocês, o valor positivo, ele não altera o sinal, vai permanecer o mesmo. Se o segundo era negativo, permanece negativo. Se o segundo era positivo, como está aqui o mais 10, permanece sendo positivo. Aí depois só é fazer a multiplicação. 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 10, 40. Ah, professor, mas eu tenho que lembrar toda vez que acontece isso, que o valor negativo sempre vai pegar o oposto do número? Não, meus amigos, por isso que nós temos aqui o chamado jogo de sinal, que funciona tanto para multiplicação, como eu acabei de fazer, como também para divisão, tá bom? Então, basicamente, o jogo de sinal quer dizer o quê? Se eu tenho sinais iguais, sinais que são iguais, ou seja, sinais que são ambos positivos ou ambos negativos, vai me gerar como resultado um valor positivo. Por quê? Porque o mais não muda o sinal de ninguém, então aqui se já está positivo na primeira, eu vejo o segundo está positivo, então permanece sendo positivo, beleza? E se o outro é negativo, ó, nós temos agora aqui embaixo dois valores negativos. O que o negativo faz? Ele muda o sinal. Então, se é negativo, ele vai mudar o sinal aqui do segundo. Se era negativo, fica positivo, como nós temos aqui. Então, basicamente, o que você tem que se ligar? Sinais iguais, o resultado é positivo na multiplicação e na divisão. Agora, se os sinais são diferentes, o primeiro é positivo, o segundo é negativo, ou o primeiro é negativo e o segundo é positivo, aí sim o resultado da multiplicação ou dessa divisão será negativo, beleza? Da mesma forma que a gente analisou lá quando eu fiz as multiplicações, a gente pode analisar aqui também o jogo de sinal para achar que os valores vão ser negativos quando eu multiplicar sinais diferentes. Então é basicamente isso, lembre, divisão e multiplicação de números inteiros, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Alguns exemplos agora aqui para a gente entender melhor. Então, como é que vai ficar aí o resultado dessas multiplicações? Faço o jogo de sinal, primeiro eu vejo, sinais são iguais ou diferentes. Se forem iguais, dá positivo. Se forem diferentes, dá negativo. Bora analisar logo o sinal de todas essas multiplicações e depois a gente só faz multiplicar normalmente, como já é acostumado a gente fazer com números naturais. Então, primeiro aqui, o primeiro é negativo e o segundo é positivo. Menos com mais, são diferentes, então o resultado é negativo. Aqui na segunda, menos, menos, sinais iguais, dá positivo, então fica positivo.
Mais com mais, sinais iguais, positivo. Mais com mais dá mais. Mais com menos, sinais diferentes, então dá negativo. Mais com menos dá menos. E ao final, depois dessa análise, qual é o sinal do resultado? Basta a gente fazer as multiplicações. 3 vezes 5 dá 15. 17 vezes 2, 34. 13 vezes 4, 52. 5 vezes 12, 60. Então, a gente pode dizer que menos 3 mais 5 é menos 15. Menos 17 menos 2 mais 34. Mais 13 mais 4 mais 52. Mais 5 vezes menos 12 dá menos 60. E na divisão, da mesma forma. Então, aqui nós vamos analisar. Sinais são diferentes, então o resultado vai ser negativo. Então, menos com mais dá menos. Sinais iguais, menos com menos, o sinal vai ser positivo, vai dar mais. E depois só a gente fazer a divisão. 60 dividido por 4 dá 15. 100 dividido por 4 dá 25. Então, é só você fazer isso. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. E fazemos a multiplicação e divisão da mesma forma que fazemos com números naturais. Então, meus amigos, um grande abraço e até mais.